mais uma vez, mais um webinar. Hoje não é conversas à segunda, hoje é conversas à quarta e noutro horário, porque isto hoje é com 2 continentes. Tivemos aqui a arranjar um consenso que desse para o seu secretário de Estado também para ele, o horário para ele e para nós também. Antes de mais, permitam-me cumprimentar a todos os que nos estão a ouvir. Mais uma vez, pessoas de vários países, jornalistas, do setor financeiro. Tem sido bastante interessante estas conversas hoje à quarta. E antes de mais, eu queria um agradecimento especial ao meu amigo Flávio Amari, que ocupa hoje o cargo de secretário de Estado da Habitação de São Paulo, por ter aceito o meu convite. Conheci o Flávio há mais de 10 anos, em Angola, durante a primeira reunião da Comissão Instaladora da SINLOG, Confederação de Construção de Língua Oficial Portuguesa, a que presido desde então. Flávio Amari era à data membro dos órgãos sociais do SECOV e uma das maiores associações do setor imobiliário da América Latina, que integrou desde o início esta confederação, cujo projeto saiu da minha cabeça numa ideia que partilhei à data com um homem com quem tenho uma estima especial e consideração, com o meu chap-chap, que me apoiou desde o primeiro momento. Nesta reunião da Comissão Instaladora, em Angola, o Romeu não pôde estar presente, indicando Flávio Amari para apresentar o SECOV nesta comissão. E disse-me as seguintes palavras que não esqueci até hoje. Toma atenção a esse menino, ele vai longe e chegará a presidente do SECOV. E assim foi. Flávio chegou a presidente do SECOV entre 2015 e foi redirecionado no cargo em 2017, mas voos mais altos o esperavam. E no final de 2018, João Dória, governador do Estado de São Paulo, indicou-o para assumir a pasta da habitação, cargo que ocupa desde 2019 e onde tem desempenhado um trabalho admirável para garantir o direito à habitação aos cidadãos do terceiro Estado mais populoso da América do Sul. Não me quero alongar muito mais, mas quero também dizer que Flávio foi e é um amigo desde o primeiro momento. Ao meu lado, ajudou-me a consolidar a SINLOG, a organizar as reuniões da primavera desta confederação e até a gerir algumas situações mais sensíveis, das quais hoje, com a devida distância, nos rimos. E é um verdadeiro amigo de Portugal. Mas passo a palavra agora ao meu convidado, começando pela pergunta incontornável neste panorama pandémico que vivemos. Como está o Brasil? E, em particular, o Estado de São Paulo a lidar com esta crise inédita que estamos a viver? Caro amigo. Muito bom dia aqui do Brasil, Luiz. Boa tarde para os portugueses que nos acompanham. Antes de responder a pergunta, me permita, meu amigo Luiz, falar um pouquinho da nossa amizade. Também me assustou agora quando você me disse que já faz 10 anos, e é verdade, nós nos conhecemos em Luanda, em Angola, 10 anos atrás, numa oportunidade que coube a mim representar o SECOV na instalação e na abertura da nossa SINLOP, que você tão bem preside desde 2010 e tem feito um trabalho muito importante na integração dos países da lusofonia na área imobiliária, na área da construção, da promoção, enfim, uma ação muito importante sua com o presidente que não poderia ser diferente. Você que tem dado um exemplo na liderança na APMIP, aí em Portugal, em todo o país, buscando sempre de forma muito equilibrada, sensata, consciente, responsável, ditar e ajudar, colaborando o governo, colaborando com as empresas, sempre colocando as suas opiniões em vários momentos. Nós já passamos momentos positivos em Portugal, momentos difíceis, a recuperação, as dificuldades, e assim como foi no Brasil também, onde a gente sempre teve com os nossos amigos de Angola, de Moçambique, de Cabo Verde, compartilhando as experiências que nós tivemos, seja assim no momento da bonança, no momento da dificuldade, enfim, a gente sempre tem isso. E é sempre importante a gente lembrar, e como a gente sempre falou, meu amigo Luiz, em que tudo na vida passa. As coisas ruins passam também, assim como as coisas boas. É importante que a gente tenha sempre o equilíbrio de entender que quando a gente vive bons momentos, nós temos que aproveitar os bons momentos, celebrar os bons momentos, mas entender que os bons momentos também passam. E assim como os momentos difíceis. E esse momento que nós vivemos hoje, em todo o globo terrestre, em todo o planeta. Esse momento difícil que o país nosso, o Brasil, hoje está passando. Portugal já está um pouco mais avançado do que o Brasil hoje. Vocês tiveram menos problemas
quando a gente olha o mapa da Europa como um todo, nós acompanhamos aqui no Brasil todas as situações que aconteceram. Nós temos aqui, eu falo agora direto do Palácio dos Bandeirantes, que é a sede do governo de São Paulo. Tenho trabalhado aqui todos os dias, desde muito cedo pela manhã até tarde da noite, e a gente monitora todas as ações que são feitas em todos os países em que a gente tem a relação, e nós acompanhamos os trabalhos que foram feitos principalmente nos países da Itália, da França e da Espanha, e a área positiva, que mesmo difícil que passou Portugal, mas menos difícil que passou a Espanha, a França e a Itália. E assim como a gente vive aqui hoje no Brasil. São Paulo, que é o epicentro da pandemia aqui na América do Sul, São Paulo que viveu e vive ainda momentos muito difíceis, onde a gente tem no Brasil hoje aproximadamente 1.000 mortes por dia acontecendo aqui no nosso país. O estado de São Paulo, que foi a porta de entrada do vírus no Brasil e sendo o epicentro da crise, nós conseguimos, através da quarentena e do isolamento, buscar um tempo para equipar melhor nossas estruturas de saúde, os nossos respiradores, os nossos leitos de UTI. Nós buscamos a compra de insumos e, nesse período do isolamento, ampliando a nossa estrutura da saúde para que não houvesse nenhum colapso na área da saúde no estado de São Paulo. Nós vimos em várias regiões do mundo, inclusive na América do Sul, algumas regiões que tiveram sim o colapso da saúde, como o Equador, também a região do Amazonas, aqui no Brasil, em que viveu e vive ainda momentos muito difíceis pelo colapso da saúde. São Paulo, graças a Deus, por enquanto, nós não tivemos tudo isso. Nós estamos hoje com 90% dos leitos da UTI ocupados, mas a gente vive sim uma estruturação da saúde em que a gente tem monitorado dia a dia todas as nossas ações, e nós conseguimos, com o isolamento, com a quarentena, buscar o que a gente chama de achatamento da curva de crescimento da contaminação. Com isso, a gente tem a capacidade de dar atendimento para essas pessoas. Mas é um momento muito difícil que a gente vive em todo o mundo e não é diferente no Brasil. Eu tenho dito sempre, Luiz, que o nosso adversário, o nosso inimigo, não é a quarentena, não é o isolamento. O que atrapalha e vai atrapalhar ainda por um tempo a nossa economia, a queda da atividade econômica, foi o vírus, foi a pandemia. A quarentena é uma ferramenta, é uma forma que nós utilizamos em várias regiões do mundo para que isso trouxesse menos impacto na saúde. Até porque a economia já foi impactada independente de quarentena, independente do isolamento, independente de um eventual lockdown que nós não tivemos aqui no Brasil. Espero que a gente não tenha, isso tem um impacto muito difícil na vida de todos nós, onde a gente teve aqui no nosso estado de São Paulo a queda da atividade econômica, sim, mas 74% da atividade econômica continua acontecendo. Mais de 80% das atividades econômicas continuaram permitidas no nosso estado de São Paulo. Então, teve uma quarentena bastante moderada, equilibrada, baseadas nos dados, na ciência, nas evidências e também, principalmente, no benchmarking, onde a gente buscou exemplos em todos os estados do Brasil e várias regiões do mundo para a tomada de decisão do nosso governador João Dória. Qual o impacto que prevê do Covid-19 tenha no setor imobiliário brasileiro, Flávio? A gente tem visto uma queda muito acentuada, Luiz, nas vendas dos imóveis, da postergação de lançamentos imobiliários, e eu vou separar em dois blocos isso tudo. O bloco das obras públicas e também das obras privadas. O setor público continua fazendo as suas obras. Hoje, o estado de São Paulo tem aproximadamente 40.000 unidades habitacionais em construção em todo o estado de São Paulo, obras públicas, buscando atendimento à população de mais baixa renda, população mais carente, população que vive em favelas, em comunidades, em áreas de risco, em áreas de deslizamento de morros, enfim, em áreas que as famílias precisam do nosso apoio. Então, são 40.000 unidades habitacionais em construção hoje em todo o estado de São Paulo, na área pública, dentro da Secretaria da Habitação. E a gente tem buscado manter todas essas obras. Ou seja, mesmo nessa dificuldade e respeitando todos os critérios de sanitização, de higienização, do distanciamento social, as obras todas continuam. São 40.000 unidades em construção. As entregas também. No passado, nós fazíamos as entregas de maneira solene,
com festas repletas de emoção, de alegria, de abraços, de beijos, de choro, inclusive, com muita emoção envolvida na realização do sonho da casa própria. Hoje nós fazemos as entregas das nossas casas de maneira mais restritiva, onde evitamos, obviamente, qualquer tipo de contato pessoal. Cada família fica na sua casa, faz a vistoria técnica do imóvel, assina os documentos e recebe a chave, sem nenhum tipo de evento solene, sem nenhum tipo de evento de celebração política, mas sim a realização do sonho dessas famílias. Por outro lado, a iniciativa privada também continua, das 27 unidades da federação do nosso país, do nosso Brasil, 4 estados apenas permitiram a continuidade das obras da indústria da construção. São Paulo foi um deles, onde nós buscamos, sim, com protocolos rígidos junto às empresas de construção, repito, com distanciamento social, com a higienização, com a sanitização, horários flexíveis de entrada e saída, horários flexíveis de almoço e de refeições, onde a gente pode, sim, manter as obras privadas. Mas, obviamente, houve uma queda significativa no volume dos lançamentos das obras privadas no Brasil e também das vendas. Nós tivemos uma queda bastante forte das vendas no último mês de abril. Houve uma queda de 70% das vendas dos imóveis privados da indústria da construção privada residencial no nosso estado de São Paulo. Então, vendemos apenas 30% do que vendemos no mesmo mês de abril do ano passado, uma queda bastante significativa. Mas, repito, Luiz e amigos que nos acompanham de Portugal, a queda houve não pela quarentena, não pelo isolamento, mas pela pandemia. As pessoas têm postergado as decisões de compra, as pessoas estão mais receosas de efetuar as compras. Então, o nosso inimigo é o vírus. Nós temos que buscar combater a propagação do vírus. Eu concordo inteiramente com o que estás a dizer, Flávio. Eu tenho dito, é preciso termos noção, por muito que nós queiramos resolver o assunto, não está dentro das nossas mãos. Nós estamos todos a passar um problema de saúde e essa saúde fez com que as pessoas tenham medos, tenham receios. Portanto, a procura não desapareceu. Essa procura foi adiada. Ela há de voltar a haver. Há mais vida para além do Covid-19, e há de haver. Agora, temos de ter noção que neste momento a nossa primeira preocupação, e a primeira preocupação em Portugal do Estado português, é a questão da saúde. Foi uma opção que o governo português tomou e penso que o governo de São Paulo está a tomar em nome dos cidadãos, para proteger os cidadãos. Claro que essa decisão tem consequências na questão económica, mas é inevitável, não havia outra solução, senão poderia ser muito pior. Agora, temos que ter, que vai haver futuro e está de passar, mas temos que ser realistas, temos que ter noção, não esperar milagres, que não de repente nós começamos a recuperar em Portugal. Eu consegui, a APMI, como tem assento no Conselho de Consultação Social através da CCP, conseguiu um regime de exceção para a mediação imobiliária para abrir no princípio do mês, mas sempre disse que isso não é nenhum milagre. Era bom porque é um bom sinal que damos, mas as coisas não vão, o negócio não vai aparecer de repente. Ainda hoje passei amanhã a visitar empresas no Porto e 80% delas estão fechadas. Mesmo não estando obrigadas, podiam estar abertas. Se podem, acredito que algumas pessoas estejam a fazer visitas já, mas nem sequer têm empregados de logística interna. Portanto, as coisas têm que ser lentamente e tem que se ter algum cuidado. Já agora, Flávio, isso é um papel que as associações e as confederações têm. Eu tenho dito muito isso em Portugal. Como presidente da APMI, eu tenho dito mesmo aos colaboradores que é talvez o momento mais importante da existência da APMI, é neste momento. Se nós, neste momento, não somos essenciais para a população, para os mediadores, então não temos razão de existir. E acho que demonstramos nestes 2 meses. Eu acho que as associações em Portugal, algumas delas fizeram um trabalho notável. O próprio governo reconhece. Até estivemos muitas vezes mais presentes que os próprios organismos do Estado. No caso da Sinlop, infelizmente, como são outros continentes, eu não posso ajudar mais. Mas uma das minhas ideias é ajudar no futuro. A próximo webinar da próxima semana, convidei o João Teodoro, do COFESI, convidei o meu colega das imobiliárias francesas, o presidente do OCI de Espanha, já é precisamente para ver se nós podemos passar alguma mensagem positiva com realismo
mas preparar o futuro. Mas não é fácil. Neste momento nós temos que resolver o problema interno, cada um de nós. Mas qual é que achas, Flávio, tu és um homem com muita experiência, foste presidiste das associações, trabalhaste em várias associações, qual é o papel das associações, federações ou confederações do setor que têm tido no panorama no Brasil no sentido da defesa do mercado? Eu acredito muito, Luiz, e aprendi também muito lá na convivência que eu tive com você e os exemplos todos que você sempre deu na nossa amizade desses últimos. Me assustou quando você falou 10 anos, repito mais uma vez, e é verdade, mas eu aprendi bastante com a forma como você sempre conduziu a representatividade da área imobiliária como um todo, do setor do imobiliário como um todo em Portugal. Sempre foi um exemplo da forma como você sempre se comportou na interlocução entre o setor produtivo e a área pública, defendendo sempre o interesse não somente da empresa ou do setor, mas sempre pensando no país, pensando em Portugal, sempre pensando em construir um país melhor, um país mais justo. Eu sempre tive isso em várias ações minhas, um exemplo que você sempre me deu na sua gestão, no seu trabalho à frente, tanto da APMIP quanto da Sinlop. E acredito sim que o papel das associações, das federações, das confederações é fundamental. Nosso governador João Dória, aqui de São Paulo, determinou que todos os secretários fizessem uma interlocução com o setor produtivo. E coube a mim, como secretário da Habitação, fazer o contato com todo o setor da construção, com todos os setores das atividades imobiliárias e também com todo o comércio. Até pela minha relação que eu tenho também institucional com as associações, federações do comércio aqui no estado de São Paulo. E fiz assim. Eu tive contato nessas últimas 3 semanas com mais de 80 entidades, associações, federações, sindicatos, enfim, todas as entidades representativas desses 3 setores tão importantes para a economia. E fizemos juntos, fizemos uma ação para a construção de protocolos específicos no momento da flexibilização, no momento da retomada, fizemos também o impacto econômico que cada setor, cada atividade teve, tanto no comércio de rua, quanto no comércio de shopping centers, que existe muito, como vocês sabem, os amigos portugueses, que tem, sim, bastante shopping centers aqui em São Paulo, chega quase a 200 estabelecimentos de shoppings, pensando só no estado de São Paulo, passa de 500 quando a gente fala no Brasil, e essa interlocução buscando construir, sim, as alternativas, entendendo a realidade de cada um dos setores da economia. E me chamou a atenção, Luiz, quando você colocou o número de 80% das empresas fechadas, mesmo podendo abrir em Portugal. Ou seja, a gente mostra que o problema maior não é só uma quarentena, uma autorização para abertura. E a gente percebe que é o momento que nós temos que ter a união, a cooperação, a solidariedade, o pensamento no coletivo. E isso é uma das razões das associações, das entidades, das confederações, é sempre buscar pensar na coletividade, na cooperação, na união, na solidariedade. Então, o papel, na minha opinião, dessas entidades, dessas associações, é justamente nessa direção. É buscar ter uma interlocução fortalecida com o governo e pensar como, de forma unida, nós podemos ajudar, nós podemos colaborar. E assim a gente tem feito aqui em São Paulo. Hoje pela manhã, nós temos o nosso fuso entre Brasil e Portugal, naturalmente, aqui agora são 11 horas e 20 minutos. Nós tivemos a nossa reunião aqui semanal que nós temos do Comitê Econômico e Empresarial. Nosso governador João Dória coordena essa reunião todas as quartas-feiras, das 8 às 10 da manhã, e fazendo com que, com esse diálogo, nós podemos compartilhar as ações do governo, ouvir dos principais empresários e associações também aqui de São Paulo, compartilhando sim e buscando de forma cooperativa como nós podemos construir essas ações em conjunto. Então, eu acredito muito no papel dessas associações, das entidades, para que a gente possa, assim, em conjunto, colaborar. Eu acredito que você pensa da mesma forma, Luiz, até porque essa ação sua sempre me deu como exemplo, e eu te conheci há mais tempo do que assumi a presidência do Secov, o Secov, que é um sindicato o maior da América Latina, uma representação de mais de 100 mil empresas da área imobiliária do estado de São Paulo, uma responsabilidade muito grande. E hoje, do outro lado do balcão, como nós falamos aqui no Brasil, ou seja, do lado do setor público, eu respeito muito e tenho buscado, sim, ter essa interlocução muito aberta
com todas as associações da área imobiliária e da área da construção do nosso estado de São Paulo. Flávio, imediatamente antes da crise pandémica, Portugal discutia um problema habitacional que se tem vindo a arrastar nos últimos anos, decorrente da falta de habitação acessível para as classes média e média baixa. É um assunto que nós os dois falámos, até quando eu estive aí, era uma dificuldade que nós tínhamos, fruto da ausência de estoque e do aumento de preços. Qual é a realidade brasileira no geral, em particular o estado de São Paulo? Eu diria, Luiz, pelo que eu conheço um pouco de Portugal e comparo um pouco com o Brasil, com São Paulo, nós temos muito mais dificuldades do que vocês. Eu me lembro numa das apresentações que você fez em Portugal, e arredondando um pouco os números, e eu utilizo isso em alguns momentos, onde você me colocou no momento, no passado, eu acho que os números não são exatamente mais estes, mas de forma arredondada, de forma mais a simplificar os números, eu me lembro quando você dizia que Portugal tinha aproximadamente 10 milhões de habitantes, 6 milhões de domicílios e 4 milhões de famílias. Uma conta muito simples e arredondada, onde a gente tinha ali uma casa e meia na média, ou um domicílio e meio por família. O estado de São Paulo é o contrário. No estado de São Paulo nós temos um déficit habitacional muito grande. E os números também são bastante grandes. Onde a gente tem na cidade de São Paulo, e arredondando os números também, nós temos na cidade de São Paulo 10 milhões, na verdade são 13 milhões, nós vamos falar em 10 milhões de habitantes, a região metropolitana de São Paulo, 20 milhões de habitantes, a macrometrópole, onde a gente diz um raio de 100 quilômetros no entorno da cidade de São Paulo, 30 milhões de habitantes, e no estado de São Paulo, 46 milhões de habitantes. Números arredondados também, mas um déficit habitacional de mais de 1 milhão de domicílios para que a gente possa dar o atendimento habitacional para as famílias. Então, existe sim um déficit habitacional muito grande, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil como um todo, onde existem famílias morando em beira de córregos, em áreas de risco de deslizamento de morros, famílias que moram em comunidades, em favelas. A gente tem muita dificuldade, sim, no nosso país. Claro que cada país tem a sua característica e a gente tem melhorado os nossos indicadores, mas ainda longe de termos a situação habitacional no país resolvida. Temos muitos problemas ainda a serem resolvidos. Em conjunto com a parceria que nós temos com a iniciativa privada, desenvolvemos muitas ações importantes, buscando principalmente trazer os terrenos públicos, onde existem muitos terrenos disponíveis, e essas áreas públicas, buscando através dessas áreas públicas parcerias com a iniciativa privada e também com subsídios financeiros, ou seja, com apoio e recursos financeiros do Estado, auxiliar as famílias de mais baixa renda a terem acesso à moradia. Então, esse é um dos programas que nós temos aqui no nosso estado de São Paulo, na Secretaria da Habitação, buscando, através da parceria com a iniciativa privada, fomentar, ampliar, aumentar a produção habitacional para atender a população de mais baixa renda aqui no nosso país. O déficit é muito grande, tem muito trabalho, e eu emendo uma outra nessa pergunta, Luiz, que é o otimismo e a sorte. A gente tem que trabalhar sempre com a sorte e com o otimismo. Mas a gente só tem a sorte e só tem o otimismo quando nós não ficamos sentados esperando. Nós temos que trabalhar, nós temos que construir para que o otimismo se realize. E o meu sangue libanês também, que eu tenho, de origem libanesa da minha família, eu sempre tenho o otimismo no sangue. E acredito que se a gente pensa positivo, e daí eu volto um pouquinho naquela pergunta primeira que você falou, no comentário primeiro que você fez, onde a gente estava falando da dificuldade que nós vivemos hoje, e eu acredito que vai passar tudo isso que nós estamos passando hoje, e eu quero em breve poder participar, mais uma vez, do Salão Imobiliário que você tão bem faz em Lisboa todos os anos, no mês de outubro, no Salão Imobiliário que você faz no Porto, e tão bem faz também no primeiro semestre de cada ano, e eventualmente outras reuniões de trabalho em que nós podemos ter pessoalmente. Nós teremos a nossa reunião da Sinlop em algum momento, acho que nas próximas semanas, mas de maneira virtual, o que é bom, mas a gente perde o nosso contato pessoal, as nossas conversas. Então é importante que a gente tenha, assim, o otimismo, que nós acreditemos na sorte, mas que para isso tudo aconteça, nós temos que trabalhar.
Nós não podemos ficar sentado esperando. Nós temos que continuar a fazer o trabalho como você está fazendo hoje. Você buscou, através dessa ferramenta nova da APMIP, buscar fazer a conversa, levando experiências, trazendo experiências, compartilhando conhecimento através das ferramentas digitais. Eu acho que hoje o momento, para nós, da atividade imobiliária, e eu troco um pouquinho o chapéu, às vezes, um pouco é o chapéu do homem público, às vezes é o chapéu da iniciativa privada, às vezes de associação de classe, porque na vida nós estamos algumas coisas, mas antes disso nós somos as pessoas que nós somos. Eu estou hoje no governo e pode ser que amanhã eu não esteja mais. Mas a nossa amizade, a nossa relação e o carinho que eu tenho pelo povo português é muito grande. Respeito e gosto muito do povo português e tenho muitos amigos em Portugal. Eu acho que o momento que nós temos hoje, e o papel da APMIP é muito importante, eu conheci a sede de vocês ali na Avenida Liberdade, ao lado do Hotel Marquês de Pombal, onde a gente teve ali a experiência, a oportunidade de conhecer as ações que vocês fazem na APMIP, e daí eu falo numa mais importante, vocês têm dezenas de ações, como nós também no Secov temos, e nós compartilhamos muito tudo isso. Mas tem uma delas que eu acho que é a mais importante hoje, que é o treinamento, a qualificação, o networking que vocês podem proporcionar, que vocês proporcionam. Então, o momento hoje, eu acredito que é do momento de buscar todos os promotores, os intermediadores, os incorporadores, como nós falamos aqui no Brasil, que a gente possa aproveitar esse momento para melhorar a nossa qualificação, o nosso treinamento, a nossa relação pessoal com as pessoas, mesmo que por meio digital, e o papel da associação é fundamental para tudo isso. Então, que todos nós, nesse momento difícil, a gente busque o aprendizado, o conhecimento, o relacionamento e que a gente possa ter, sim, depois que tudo isso passar, a gente possa de novo estar junto em Lisboa, no Salão Imobiliário, ou você aqui no Brasil, com os amigos portugueses também, na nossa convenção que nós temos, nos eventos que nós temos e compartilhando essas experiências, porque tudo isso, como eu disse, vai passar. Flávio, desde a sua tomada de posse enquanto secretário de Estado da Habitação, quais são as principais medidas que foram tomadas para a promoção da habitação junto dos seus cidadãos? Sempre buscando, Luiz, pensar na coletividade, na busca de uma melhor qualidade de vida para a população mais carente do nosso estado de São Paulo. Essa é a determinação do nosso governo, a determinação do nosso governador João Dória, onde nós buscamos trabalhar sempre olhando para a população mais carente. Então, eu tenho uma característica, e eu gostaria de compartilhar agora com vocês, que é conhecer a realidade das pessoas. Toda entrega de casa, obviamente nesse momento da pandemia e da quarentena, nós não estamos fazendo mais a solenização das entregas. Mas em toda entrega de casa, eu busquei conhecer a realidade anterior. Essas famílias que moravam em áreas com mais dificuldade, eu sempre busquei conhecer. Então, antes de entregar uma casa nova, de um conjunto habitacional promovido pelo Estado, eu visitei a casa dessas pessoas e pude conhecer a realidade dessas famílias. E quando a gente conhece a realidade, a gente olha com os olhos, nós sentimos com o coração a transformação que a ação do Estado pode, muitas vezes em conjunto com a iniciativa privada, proporcionar na vida dessas pessoas. Então, esse é um tema muito importante. Eu destacaria um segundo tema também, Luiz. Tenho usado muito o exemplo de Portugal, em especial dos lisboetas, onde a gente busca os exemplos positivos do retrofit português, e daí eu enalteceria aí as ações e tudo que eu conheci nas relações todas que nós tivemos com a população e com os arquitetos e as relações todas com a Câmara de Lisboa e com as pessoas que você mesmo me apresentou em alguns momentos dos nossos encontros presenciais, trazendo esses exemplos do retrofit, da reabilitação urbana tão bem feita na cidade de Lisboa, buscando trazer isso para a nossa realidade de São Paulo, onde a gente tem sim centros históricos e feitos por vocês, portugueses, que construíram também o início das nossas cidades, foram feitos pelos portugueses, que aqui chegaram no início da colonização do nosso país e construíram as nossas cidades e que nós temos hoje algumas áreas, principalmente centrais do nosso país, e eu falo aqui da cidade de São Paulo, com muita dificuldade da reabilitação urbana. Centros históricos mais abandonados e que nós buscamos buscamos inclusive com a experiência, repito, da reabilitação urbana que vocês fizeram nas cidades históricas como Lisboa,
Porto e outras cidades também da Europa, mas eu enalteceria aqui a relação que nós temos até pela relação histórica e de sangue que nós temos com o povo português, trazendo esses exemplos de Portugal para que a gente possa, assim, fazer isso nos nossos centros históricos do Brasil e principalmente das grandes cidades do estado de São Paulo. E um terceiro e último tema, Luiz, que eu gostaria de colocar, é um tema que talvez não exista tantos problemas em Portugal, pela história que vocês têm, pela idade que vocês têm dos imóveis portugueses, mas no Brasil nós temos muitos problemas da regularização fundiária, onde muitos imóveis no Brasil não têm os títulos registrados nos cartórios. Em números maiores, nós temos no estado de São Paulo 11 milhões de domicílios. Desses 11 milhões de domicílios, nós temos aproximadamente 4 milhões de domicílios que não têm o título de propriedade registrado no cartório. Ou seja, são imóveis que não estão registrados e, por isso, a comercialização deles fica mais difícil, os financiamentos imobiliários através do sistema financeiro fica impossibilitado, os documentos na transmissão para herdeiros ou para doações ficam também comprometidos e uma ação do Estado de São Paulo, ele tem buscado fazer sim essa regularização fundiária, principalmente para a população de mais baixa renda, buscando fazer com que essas famílias que moram há décadas em imóveis e que não têm o título registrado, título de propriedade registrado no cartório, nós podemos daí sim, numa ação do Estado, em parceria com os municípios do nosso Estado de São Paulo, promover essa regularização fundiária. É uma ação bastante significativa, até porque o número é bastante grande, mas nós estamos buscando fazer com bastante dedicação esse processo de regularização fundiária, em que leva cidadania e uma ação social muito importante, na medida que essas famílias acabam tendo também a possibilidade de ter esse imóvel registrado nos cartórios. Vamos chegar à última pergunta, mas é uma pergunta que muitos devem querer ouvir, até porque és um amigo de Portugal e assististe ao crescimento do investimento e do panorama como se comercializava imobiliário em Portugal, mas não haja dúvida que, Flávio, eu desde há um ano, quando estive aí, tenho procurado que não é muito importante para nós o investimento brasileiro em Portugal, mas eu sempre disse, e a partir daquela altura o meu discurso passou a ser que isto tinha que ter duas vias. E sabes que eu sempre defendi isso. Ainda agora eu devia estar, agora dentro de poucos dias, devia ir para o congresso dos nossos amigos do COFES, ainda há pouco falei com o nosso colega Sérgio, nosso amigo. Infelizmente as coisas foi como são, foi tudo adiado, eu tinha uma comitiva já organizada para me acompanhar, no fim de agosto tinha tudo preparado, que ainda não sei, para visitar o Secov, habitualmente vou todos os anos com uma comitiva, vamos ver, e precisamente a tentar com que isto tivesse duas vias, e conseguimos uma coisa até, porque às vezes, muitas vezes, não é só levar o investimento direto de investidores portugueses ao Brasil. Quando um construtor brasileiro vem construir para Portugal, o Brasil está a fazer exportação e é em traz depois divisas. E nos últimos tempos, e isso te garanto que estava a acontecer, Flávio, havia muitos construtores, principalmente de São Paulo, mas de outros estados, que estavam a construir em Portugal. Habitação para a classe média e outro tipo de classes. Portanto, isso já começava a ter duas vias. Por isso, o investimento brasileiro em Portugal, não só como investidores, mas principalmente para a população, porque até a própria imigração, tu sabes isso, Flávio, nas conversas que tivemos com o Consul-Geral de Portugal, era uma imigração, para mim, muito importante, porque eram normalmente cidadãos, infelizmente para vocês, mas cidadãos com formação, pessoas jovens, que queriam viver para Portugal, e para nós é muito importante este tipo de imigração, que ajudam a criar riqueza. Podem não trazer dinheiro, mas que trazem uma coisa mais importante que o dinheiro, que é a cultura, é a formação. E isso já estava a acontecer. Mas o investimento, não haja dúvida que os brasileiros passaram a ser, e eram os primeiros compradores que nós já tínhamos, desde janeiro até meio de março, eram os primeiros compradores que tínhamos em Lisboa e Porto. Numa perspectiva mais imobiliária, Flávio, e como um conhecedor que és, pós-pandemia, acredita que Portugal continuar a ver aumentar a procura por brasileiros? Muita gente me pediu para eu te fazer esta pergunta, como compreendes? Eu acredito que sim, Luiz, mas ele tem uma correlação direta com a taxa de câmbio. Quando nós observamos a riqueza
e eu me lembro muito nas viagens que nós fazíamos, tanto nós brasileiros a Portugal, quanto os portugueses também para o Brasil, a taxa de câmbio ele tem um papel muito importante, como a gente sabe na exportação, e como você bem colocou, o investimento na construção de brasileiros em Portugal é uma ação de exportação, como nós estivéssemos exportando, sim, a construção e vice-versa. Ou seja, quando os portugueses também vêm e compram os imóveis ou promovem investimentos aqui no Brasil, e eu tenho vários amigos portugueses que têm, sim, investimentos no Brasil e fazem aqui, que são donos de incorporadoras, construtoras, inclusive nos setores de shopping centers, no varejo. Então, existe sim esse intercâmbio muito grande. E nós temos uma vantagem também em que a porta de entrada da Europa é Portugal. Nós temos a vantagem enorme que é a língua, o português, ele é muito mais simples, principalmente para as pessoas um pouco mais idosas, que não têm uma outra língua e que não tenha, muitas vezes tem a dificuldade com o francês, com o inglês. E quando nós temos o nosso sangue de português e a nossa língua, que são os países da lusofonia, que é a base da Sinlop, onde a gente tem ali os nossos amigos e cada um o seu português um pouco diferente. Eu demorei um pouco para me acostumar a entender o seu português, e eu acredito que os portugueses também demoram um pouco para entender o nosso português do Brasil. Tenho buscado até falar um pouco pausadamente aqui com vocês, até porque talvez tenham algumas pessoas aí no grupo que não estejam acostumadas a ouvir um brasileiro falando português, mas a certo momento da nossa conversa, eu compartilho aqui com todos que estamos acompanhando, Luiz, eu numa ligação com você, eu me lembro muito bem, eu pedi para você duas coisas. Eu falei para você, ou você fala mais devagar comigo, ou você fala em inglês, ou você escreve um e-mail, porque eu não estava conseguindo entender, até porque o português, hoje eu já consigo perceber até o português de quem é de Lisboa e quem é do Porto. Hoje eu já tenho essa sensibilidade na compreensão de saber se é um português que está falando ele é do sul ou do norte de Portugal. E eu acredito também os portugueses que têm um contato com os brasileiros também percebem se é um brasileiro que é do sul, do norte, do sudeste do Brasil. Ou seja, essa relação nossa faz com que a gente tenha assim essa similaridade da língua, isso possibilita esse intercâmbio. Mas principalmente, Luiz, e para responder especificamente a pergunta, eu acho que a taxa de câmbio é muito importante. Quando nós tivemos há 5 anos atrás, por exemplo, onde a gente tinha a dificuldade de Portugal e um momento positivo do Brasil, onde a gente tinha ali, talvez um pouco mais do que 5, talvez em 2011, 2012, onde a gente tinha o Brasil um crescimento muito acentuado e Portugal numa fase mais difícil, depois inverteu. Brasil caiu, Portugal cresceu. Então, a relação do câmbio é muito importante. Quando a gente tem um câmbio desvalorizado, nós temos mais dificuldade de sair do Brasil para investimentos internacionais. Mas abrem oportunidades para os investidores internacionais a virem investir no Brasil. Então, eu diria que hoje, com a dificuldade do câmbio da moeda do Brasil, por diversas razões, onde o euro hoje está cotado a 6,5 aproximadamente reais, os portugueses estão muito ricos se vierem para o Brasil. E os brasileiros estão muito pobres se forem para Portugal. Diferente do que aconteceu, e eu vou dar um exemplo aqui, em 2012, por exemplo, onde os portugueses que vinham para o Brasil tinham dificuldade, não só na construção ou na compra de imóveis, desde coisas simples, como uma Coca-Cola ou um café ou um restaurante, em que tinha um custo muito alto para os portugueses, porque o câmbio estava muito valorizado no Brasil. Então, eu diria que nós temos oportunidades, sim, e como você colocou, sempre de forma bilateral, sempre num caminho de vai e vem, e que a gente tem que buscar entender as oportunidades que existem, mas hoje eu acho que o português, o português está mais rico que o brasileiro, principalmente pelo câmbio desvalorizado que nós temos hoje no Brasil, por diversas razões, onde a gente tem uma taxa de juros muito baixa no Brasil hoje, historicamente é a mais baixa de todos os tempos, a taxa de juros. Isso faz com que o capital internacional acabe saindo pela incerteza econômica do nosso país e busque essas mesmas taxas em países com economia mais sólida, então isso desvaloriza o nosso câmbio. A incerteza política, nós temos um problema hoje político no Brasil, onde o nosso presidente ele tem feito e cometido algumas atitudes que são completamente divergentes de outras atitudes de grandes presidentes do mundo,
buscando questionar a pandemia, um comportamento até que tem trazido problemas políticos para o nosso país. Então, isso também traz a incerteza política e também afeta o nosso câmbio. Então, algumas razões fazem hoje com que, talvez, e daí eu já vou entrar um pouco no vendedor, como você também é, Luiz, mas eu acho que as oportunidades hoje estão no Brasil para os portugueses. Então, vocês portugueses que estão nos acompanhando aqui, vocês estão muito ricos se vocês vierem investir no Brasil. Como nós costumamos dizer, isto tem duas vias. Portanto, uma coisa eu sei, ou de uma maneira ou noutra vamos trabalhar juntos e vamos ter sucesso. Porque foi sempre assim. Flávio, já tivemos momentos maus, tivemos momentos melhores, vocês já tiveram momentos muito bons, momentos melhores. Olha, isto é como eu digo, há de haver vida para além do Covid-19, há de haver mais vida para além disto. Vamos ver como é que o iremos fazer, como isto tem sempre dois sentidos e terá sempre. Esperemos, quando eu for aí, já vou ver se estou mais rico, como tu dizes. Normalmente eras tu que vinhas cá e eu achava que estavas mais rico que eu, agora em sentido contrário. Flávio, nesta conversa sempre às segundas-feiras, hoje é às quartas-feiras, há sempre um espaço que se permite que as pessoas possam fazer algumas perguntas e as pessoas têm-no feito. Eu queria-te também dizer uma coisa, a minha convidada a semana passada foi secretária de Estado de Turismo, e tu sabes que é um tema muito carente que eu sempre defendi, em todos os fóruns que eu estou, que eu quero é que os brasileiros saibam que são sempre bem recebidos em Portugal, e serão sempre bem recebidos. Pessoas como eu e como a senhora secretária de Estado de Turismo, até se vos pudéssemos pôr uma passadeira vermelha, nós temos a importância de saber que sozinhos não chegamos a lado nenhum. Portanto, eu quero vos dizer, mais uma vez, são sempre muito bem recebidos, da mesma maneira que vocês nos recebem desse lado daí. Se tu concordares, Flávio, eu então abria aqui um espaço, que são cerca de 15 minutos, que poderíamos responder algumas perguntas e passaríamos então à Vera para nos fazer as perguntas. Concordas assim? Vera, então, se acham... Queres dizer alguma coisa? Eu queria só fazer a primeira pergunta, Luiz. Em vez das pessoas fazerem a pergunta para mim, eu queria fazer uma pergunta para você também, se me permite. Você me perguntou como foi o comportamento da queda das vendas e do lançamento aqui no Brasil, em São Paulo. Eu queria devolver a pergunta para você. Você comentou do 80% das empresas fechadas, mas como é que está o impacto das vendas e dos lançamentos em Portugal? Flávio, já nos conhecemos há muitos anos, quem nos está a ouvir sabem como eu sou. Eu, quando foi da última crise, da chamada crise da Troika, talvez até fosse das pessoas mais otimistas, sempre acreditei que íamos dar a volta, mas sou uma pessoa extremamente realista. Eu não consigo dizer uma coisa que eu não acredito. Eu sempre, desde o dia 15 de março, eu sempre disse que as consequências iam ser devastadoras. Até porque nós decidimos, como os portugueses, ou a decisão foi tomada em nosso nome, o Estado português decidiu pôr a questão da saúde em primeiro lugar. E a maneira como Portugal reagiu a nível da saúde, que eu também acredito que seja mais que tem sido e é indiscutível, correu melhor que muitos outros países, em relação à questão económica é mais prejudicial, pode fazer com que a recuperação seja mais longa. Mas há uma coisa que tu disseste muito bem, Flávio, se calhar a maneira como reagimos positivamente à questão da saúde, hoje em dia não é que infelizmente com o mal dos outros que nós nos devemos aproveitar, mas aquilo que aconteceu em Espanha e Itália, já há sinais que nós vamos beneficiar, infelizmente, com a infelicidade deles. Nós já temos muitas pessoas de determinada idade que já estão a questionar, que querem comprar em Portugal noutros sítios, porque passando esta fase querem vir para aqui, porque Portugal a nível de saúde reagiu muito bem. Portanto, a partir de 15 de março e principalmente do estado de emergência, Flávio, inicialmente eu posso te dizer o universo total das empresas, quase. Claro que há sempre uma empresa, até acredito, teve um discurso que faturou, isso estamos a falar de coisas pontuais. Nós nem quiséssemos faturar, era difícil, nós estávamos no estado de emergência, nós não podíamos ter sequer contacto com o público, nós só podíamos fazer visitas virtuais e como sabes as visitas virtuais é muito ruim, é fantástico, é uma maneira, mas não se concretiza aos negócios que se faz com a visita física. Portanto, nós nem quiséssemos fazer negócio, não nos era permitido. Portanto, até ao princípio agora deste mês, há de 15 dias atrás, a lei obrigava-nos a não ter contacto com o público, portanto, o mercado parou completamente. Ele não desapareceu, simplesmente nós não podíamos potenciar esse mercado. A partir do dia 1,
e eu tenho estado a monitorizar cerca de 40 mil pessoas que são os chamados consultores. O que eles fizeram desde o dia 1, desde que abriu, e para nós é muito importante saber o que está a acontecer, por isso é que eu andei a ver empresas de manhã e a ver se está aberto ou se não está. O que dizem as pessoas é que ligam para as pessoas, mal chegaram, é normal, ligaram a perguntar se ainda continua interessado. Neste mês e meio nós estivemos fora daqui, mas já estamos aqui ao seu dispor, e as pessoas não cortam, não dizem que não. O que dizem é, para já eu prefiro que me ligue mais para o fim do mês. Neste momento eu ainda não tenho condições para decidir. Ó Flávio, tem que se ver isto com normalidade. Quem é que neste momento tem robustez de consciência para decidir uma decisão tão importante, muitas vezes, que a compra de uma casa? As pessoas neste momento estão cheias de medo. Não haja dúvida que a questão da saúde, e quem sou eu para me excluir na política do teu país, mas isto é muito importante, a questão da saúde. As pessoas que vejam o que aconteceu em Itália e Espanha, foi uma coisa devastadora, Flávio. Metia medo. Todos nós hoje em dia em Portugal ainda temos medo, o medo está aqui. Eu não sei, Flávio, e vocês vão-nos passar o mesmo, eu não sei quando é que voltamos a ter viagens aéreas, não sei. Ainda hoje me anularam todas as minhas viagens que eu tinha para julho, internamente da Ryanair do Porto para o Algarve. A Ryanair há momentos anulou-me as viagens todas. Portanto, eu julguei que em julho já íamos ter essa normalidade e pelos vistos não. Portanto, há alguns condicionalismos que nós não os controlamos. Não sabemos que há espírito de vencer. Eu acho que, por exemplo, em Portugal, o setor imobiliário, e isso te garanto, acredito plenamente nisto, vai recuperar mais rápido até que o turismo. Estou convencidíssimo, Flávio. Nós até, e acho que o governo tem noção disso. Nós no passado já fizemos um bom papel a captar investimento, fizemos isso, nós não éramos tradicionalmente um país captador de investimento, tu sabes. A Espanha era, os Estados Unidos era, Portugal não. Hoje em dia estamos numa superliga, somos dos países que mais crescemos a nível de captação de investimento estrangeiro. Mas agora nós estamos com uma situação que não controlamos. Agora, que eu acredito que temos futuro, acredito. Eu não penso fazer mais nada, é o que te digo pessoalmente. Agora, alguns condicionalismos não controlamos. Há uma coisa que eu sei, e isso concordo contigo, a saúde tem que estar em primeiro lugar. A saturação do setor da saúde não pode acontecer, porque isso cria um medo terrível na população, quando nós todos os dias vemos as fotografias dos caixões, das pessoas a falecer, das pessoas mais velhas, dos nossos queridos, pessoas nossas conhecidas, isso é devastador para nós. E só quem passa por isso, e Itália e a Espanha passou, a França não menos um bocadinho, mas a Itália e a Espanha foi terrível. Está acontecendo nos Estados Unidos, infelizmente o teu país, as notícias que nos chegam não são nada boas. Não são nada boas. E eu acho que na verdade tem que se ter consciência que isso tem que estar em primeiro lugar. Primeiro é essa questão, depois há de se resolver o resto, é como tu dizes. Não há, e a questão económica vai recuperar normalmente. Tem que recuperar, pode demorar mais ou menos. Que vai ser difícil? Claro que sim, Flávio. Toda a gente sabe. Mas nós já não demonstramos no passado que somos bons. Há setores, e eu estou convencido que muitas das minhas empresas que não vão cair, mas muitas. Mas também já aconteceu isso quando foi da crise de 2008, 2009. Se calhar vai limpar o setor de muita gente que não devia estar aqui. Agora, que se perguntas se eu queria isto, claro que não. Agora, temos é que ter este pensamento positivo e, acima de tudo, ter uma mensagem realista. Eu também sou otimista, mas eu gosto de dizer uma coisa que eu acredito, que é muito perigoso quando nós criamos uma expectativa e essa expectativa, principalmente a pessoas como nós, que somos profissionais e que somos ouvidos, pode levar alguém a investir e ser a desgraça dessa pessoa que investiu. E isso tem que ser cuidado. E até porque eu acredito mesmo, olha, vês a questão, uma das coisas que melhorou muito é a questão tecnológica. O mundo vai mudar para sempre, estas ferramentas nós vamos usá-las. Eu até na APMI penso fazer as reuniões quase todas, desde que não seja obrigatória a presença física, por esta tecnologia. É mais difícil até as pessoas dizerem que não podem. Isto é possível. Agora, que é preciso, nós vamos ter a próxima reunião da CILOB, como dissemos, nesta tecnologia. Não era o que nós queríamos.
Nós queríamos a presença física, porque todos nós levávamos outras pessoas, isso potenciava, nós abrimos, potencia para o negócio entrar em alguma normalidade, mas cuidado, que não é só abrir, é cuidado que houve o que aconteceu e vai demorar, até porque há uma coisa que nós não controlamos, é o medo até de uma segunda vaga. E esse é o maior medo que eu tenho neste momento, claro. Portanto, esse é o maior medo, por isso é que eu sou daqueles que me protejo e incuto a quem está comigo que se proteja. Porque a pior coisa que nos pode acontecer é daqui a uns meses haver um retrocesso. Isso é que não pode acontecer. Porque se passarmos uma mensagem que isto melhorou, que não sei o que é, e depois há uma segunda vaga, então é uma tragédia. E isso não pode acontecer. As pessoas não podem perceber, porque vem a temperatura, ajuda até à própria recuperação do vírus, mas enquanto não houver uma vacina, enquanto nós não percebemos se estamos imunes ou não, ele pode voltar a existir. Portanto, temos que nos proteger. Olha, os chineses dão-nos um exemplo. Tu vais à China, sempre te habituaste a ver os chineses de máscara. E nós temos que nos convencer. Enquanto isto existir, se calhar temos que fazer isso. Não fazemos assim, mas certeza quando tu sais lá para fora, tu proteges. E temos que dizer, quem não faz isso, não está a cumprir e tem que o fazer. Como cidadão temos que os obrigar. Portanto, olha, Flávio, eu acho que tu passas uma mensagem positiva, que acredito. Agora, mais que isto é muito difícil, porque nós estamos um bocadinho mais à frente que vocês. É verdade a questão da saúde correu-nos bem. Acredito plenamente que o setor imobiliário pode ajudar muito a economia nacional, até mais, como eu disse à ser secretário de Estado de Turismo, não interessa se é o turismo que nos ajuda a nós, se nós é o turismo, o que nós queremos é trabalhar juntos. Olha, vamos trabalhar em parceria, junto com o governo, vamos, quando pudermos ir para fora, vamos em parceria aos dois, porque cada vez vamos ter menos dinheiro para investir e arriscar, tem que ser com o máximo de certeza, porque o dinheiro é pouco, temos que ter uma taxa de sucesso muito grande, portanto, em conjunto é mais fácil. Acima de tudo, nós temos que estar todos unidos. Mesmo que às vezes em determinadas situações, por exemplo, políticas, parecer que estamos distantes. Neste momento, isto está acima de qualquer divergência entre nós todos. A questão da saúde tem que estar lá em cima. E depois, mais tarde, as outras questões virão a de si e tudo se resolverá. Flávio, eu acho que já me conhece há muitos anos. Eu passo sempre esta mensagem. Eu estou otimista, mas sou realista. Não é assim, se fosse. Agora, vocês vão vendo aquilo que vai acontecer connosco, porque na verdade nós estamos a andar à frente. Nós também estamos a ver o que é que está a acontecer aos outros. Toda a gente no meu país faz uma força na comunicação social para as praias abrir. E eu, por uma opção sobre o Estado, eu critico um bocado isso. Porque eu tenho medo que quem nos governa tome decisões baseado na pressão que eles estão a exercer sobre ele. E eu acho que eles têm que tomar as decisões com muito cuidado. Se calhar não me agrada a mim, mas paciência. O que eu quero é daqui a uns meses ou daqui a meio ano não estar preocupado com nada. E tenho receio para agradar às vezes alguns lobbies que se tomem decisões que as consequências podem ser maiores. Portanto, era isso que eu queria dizer. Acho que te respondi, Flávio. E o resto, vamos dar tempo ao tempo. Vera? Sim. Obrigado, a regia é sua. Muito bem, posso então passar aqui para as perguntas e respostas. Vou começar aqui por algumas que nos chegaram com as inscrições. A primeira foi colocada por Carlos Silva, só um momento para poder abrir aqui. Aqui está. Que diz que esteve numa missão empresarial ao Brasil em que se apercebeu do papel da APMIP e, em particular, do Luís Lima, do papel que estes desempenharam na promoção de Portugal enquanto destino de investimento. De facto, os brasileiros têm sido os estrangeiros que mais procuram o imobiliário português. Podem falar-nos um pouco de como surgiu esta correlação entre os dois países? E a pergunta é então para os dois. Mas vou dar a primeira palavra aqui ao Sr. Secretário de Estado. Na verdade, a gente tem que buscar, e existe sim essa relação muito grande e importante entre Brasil e Portugal. Eu acho que não dá para a gente dizer que teve o início aqui ou ali. A relação é muito grande e a gente tem que buscar construir sempre essa parceria entre os dois países, e seja no turismo, seja na construção, seja no imobiliário, seja na articulação toda que a gente tem. Então, eu acredito aí, Vera, eu não sei quem fez a pergunta, mas que a relação ela é muito... Como é o nome, Vera? Carlos Silva.
Eu não consegui entender o que você falou. O nome? Carlos Silva. Teve em Carlos São Paulo. São Paulo. O Teve em São Paulo. Acho que sei quem é. O Carlos Silva. Na verdade, é uma relação que existe entre os dois países, muito forte, é uma relação que existe de parceria, de bem recebimento, onde os portugueses sempre são bem recebidos aqui, os brasileiros são bem recebidos em Portugal. Nós temos que buscar, sim, cada vez mais estreitar as relações dos dois países. E eu acho que a gente tem muito para a gente fazer, tanto na área do imobiliário, o Luiz colocou aqui muito na área do turismo. Eu queria até aproveitar, Luiz, e te propor uma aproximação, talvez, do seu secretário do turismo daí, o nosso secretário de turismo de São Paulo, que é o secretário Vinícius Lumertz. O Vinícius, ele foi ministro do turismo do governo federal na gestão passada. Ele é uma pessoa que conhece muito a área do turismo e talvez, se você entender que vale, numa próxima conversa tua, aí da APMIP, uma aproximação, um diálogo dos dois, do turismo de Portugal e você promover, embora não tenha a correlação tão direta, mas eu acredito que o turismo tem uma relação direta com o mercado imobiliário, sim, porque entre os dois países, o mercado imobiliário tem uma correlação com o turismo muito grande. Então, se você quiser, nós podemos até fazer juntos aí. Eu e o Vinícius daqui de São Paulo, e você e o seu secretário de turismo daí de Portugal, e a gente programar isso para daqui a 2, 3, 5, 6 semanas, e a gente fazer uma conversa aí na vinculação e na relação entre o turismo e o imobiliário. Eu acho que pode ser um bom debate que a gente pode fazer, e eu me comprometo aqui, se você entender que deve, nós fazemos essa aproximação e fazemos essa agenda também para daqui a algumas semanas nesse teu debate da APMIP. Está combinado, Flávio. Gostei da ideia, achei super interessante. Eu vou falar com a Secretária de Estado de Turismo e dentro do dia voltamos a falar, mas já me convenceste, eu adorei a ideia. Gostei. É verdade, Véria, tem havido uma relação, eu acho que sei quem é o Carlos, esteve em São Paulo, uma missão empresarial. Houve sempre uma relação muito boa entre os nossos colegas, não só de São Paulo, mas de todo o Brasil, Secov, do COFES, sempre nos receberam muito bem. Por isso é que eu tenho sempre este cuidado, que eles sejam bem recebidos em Portugal, e tenho sempre muito receio, o Flávio conhece-me muito bem, que alguma coisa menos boa cor. Quando aparece uma notícia no Financial Times que os brasileiros na entrada no país demoram mais a deixá-los entrar e não sei o quê, eu tenho um medo terrível dessas situações e tento sempre apaziguar essa questão. Porquê? Porque da mesma maneira que eles nos recebem bem, eu tento sempre tocar e nós temos de tentar e temos feito essa mensagem. E, além disso, nós estamos juntos. Portugal e Brasil têm o Brasil com a sua dimensão muito maior que Portugal, mas nós somos pequeninos, os portugueses, é como a formiguinha, acho que somos trabalhadores, podemos fazer coisas em conjunto. Na verdade, entre a Secretaria de Estado de Portugal e a Secretaria de Estado do Estado de São Paulo de Turismo, de certeza, Portugal hoje em dia no turismo é inovador a nível mundial, é um dos setores mais importantes para a economia nacional. Eu acho que o Brasil tem um potencial enorme, que eu acho que os brasileiros não tiram proveito nem 1/1000 do potencial que tem. Quando nós falamos de números em comparação, Portugal é uma coisa astronómica diferente e o Brasil não faz sem qualquer sentido. Eu sou um daqueles que vou sempre ao Brasil várias vezes por ano. Como sabes, este talvez seja o primeiro ano nos últimos 8 anos que eu não passarei o fim de ano aí, porque eu não sei. A minha mulher já me perguntou se eu marquei e eu disse, não marquei porque nem recebi nada ainda. Ninguém sabe. Eu espero é que quem me recebe todos os anos, que estejam todos de saúde, estejam bem economicamente, que se mantenham, porque esses hotéis que me sempre receberam nos últimos anos e essas pessoas são muito importantes para a minha vida e eu quero continuar a vê-los todos os anos. Infelizmente não sei nada sobre eles. Por isso, Flávio, era só isso que eu queria dizer. Na verdade, houve sempre uma relação muito boa, deu as consequências. Houve muitos portugueses que não acreditaram neste potencial do investimento brasileiro em Portugal. Houve anos que quase andei a falar sozinho. Mesmo os portugueses não acreditavam. Os brasileiros compraram em Portugal, compraram no Algarve, nem pensar, eles nem gostam de praia, não sei o quê. E deu o que deu. Hoje em dia, aquela mensagem de Portugal ser a Flórida da Europa para os brasileiros já dá resultado. A questão da saúde, Flávio, que nós falamos, o Flávio fala bem inglês, mas uma pessoa que tem 60 e tal anos, tem uma dor em Portugal, diz, eu dói-me aqui. Eles percebem, e nos Estados Unidos não é bem assim.
Portanto, essa questão da própria saúde, por isso, eu acho que acima de tudo é isso. Nós precisamos um dos outros. Acho que Portugal tem a sorte de ter pessoas que são amigas como nós. Por isso, ou daqui para lá, ou de lá para cá, isto tem dois sentidos. No futuro isso vai ser muito importante. E de certeza que vai ser bom para o nosso país. Era mais. Vamos ter que encerrar neste momento, até porque o Sr. Secretário de Estado tem compromisso de seguida. São 60 minutos à PMI que terminam agora. Agradecemos a participação de todos. Passo a palavra a ambos para as despedidas. Eu deixarei a última palavra ao Flávio. Ao Flávio, apenas queria te agradecer mais uma vez, de desejar-te para ti e para a tua família, em nome da minha mulher, para a tua também, muita saúde. De certeza que nos vamos ver brevemente, ou daqui, ou tu vis cá, eu ir aí, de certeza. Como eu disse, isto há de passar, por isso agradeço-te mais uma vez. Falaremos dentro de dias por causa daquela proposta que tu fizeste. Olha, e mais uma vez, parabéns, bem-aja pelo teu trabalho, estou-te a dizer isto do coração, tens feito um excelente trabalho, sem dúvida, tenho acompanhado o teu trabalho, ainda por cima sei que fazes com gosto, parabéns mais uma vez. E olha, parabéns ao teu governador, que foi super inteligente, arranjou uma pessoa como tu, que acho que é muito importante, estás a fazer um trabalho notável nesta área da habitação. Um abraço, meu amigo Flávio. Obrigado, Luiz. Eu vou transmitir ao governador o teu abraço e também a tua mensagem. É uma mensagem que foi muito importante, ela é totalmente alinhada com as decisões do nosso governo, que busca, através dos dados, da ciência, de exemplos internacionais e buscando com as projeções, usando todas as tecnologias possíveis, mas com um objetivo de preservar as nossas vidas. Como você bem colocou, de nada adianta as empresas funcionarem se nós não tivermos as pessoas vivas para trabalhar nas nossas empresas. Então, transmitirei sim ao nosso governador e fiquei muito feliz de poder participar nesses 60 minutos com você e lembrar um pouco das nossas convivências, das nossas conversas e ouvir um pouco também, compartilhando com os amigos de Portugal, um pouco das nossas ações, mas principalmente ouvindo e vendo também aqui a Vera, você. Um abraço a toda a família, Luiz. Eu transmitirei também para a minha e que vocês também estejam todos bem, graças a Deus. E até uma próxima, onde a gente falará aí, se der tudo certo na nossa agenda, falar um pouco também da relação mais próxima do turismo com o imobiliário, com mais convidados aí na nossa participação. Obrigado, um bom dia a todos para vocês, aqui ainda meio-dia, e uma boa tarde para vocês aí, todos em Portugal que nos acompanharam. Um abraço a todos, obrigado.